Boa tarde a todos. Nós estamos hoje aqui, mais um SOS Brasil Soberano, tratando dos debates antifascistas, construindo maiorias democráticas. Esse Soberania em Debate de hoje, nós vamos contar com a presença da deputada federal Jandira Fegali e da candidata a deputada estadual Tainá de Paula, ambas do PCdoB. Tainá de Paula. Meu nome é Jorge Folena, eu estou substituindo hoje aqui a jornalista Camila Marins, que por razão de um imprevisto não pôde estar presente. Então, já peço desculpa aos senhores, nossos telespectadores, mas nós vamos tentar conduzir esse debate com tranquilidade, com leveza e sem formalidade. Então, já pedi desculpas aí também. Esse debate é promovido pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro e pela Federação Interestadual dos Sindicatos dos Engenheiros, FICENG. E o projeto SOS Brasil Soberano é um projeto que tem como base fundamental discutir os problemas relacionados à soberania nacional e ao desenvolvimento nacional ligados à engenharia. A deputada Jandira Fegali é médica, deputada federal pelo PCdoB, candidata à reeleição. É autora da lei que garante a cirurgia reparadora de mama em casos de câncer, através de planos de seguro de saúde e da emenda constitucional que permite o duplo vínculo dos profissionais de saúde. Foi coordenadora da bancada feminina no Congresso Nacional entre 1998 e 2004 e também vice-presidente da Frente Parlamentar de Saúde. Muito bem-vinda, deputada Jandira. Muito obrigada. Tainá de Paula é arquiteta e mestre em urbanismo pela UFRJ, candidata estadual pelo PCdoB, ativista feminina e das lutas urbanas. Pesquisou a requalificação das áreas subutilizadas da cidade e a ocupação desigual de territórios. Na Alerj, pretende garantir pautas relacionadas à mobilidade, à habitação e à forma da gente se divertir, para além de existir na cidade. Muito bem-vinda, Tainá. E agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço por estar aqui. Deputada Jandira, começar pela senhora. Como foi hoje a sua caminhada com Fernando Haddad pelo Rio de Janeiro? Poderia passar para a gente essa? Bom, primeiro agradecer aqui esse espaço democrático das entidades aqui do FICENG. Prazer estar aqui com o Tainá. São duas mulheres feministas e ativas na luta política. E dizer que a agenda hoje ela começou muito bem porque ela começou na região metropolitana. É importante que uma candidatura presidencial, neste caso a candidatura de Lula, que é representada pelo Haddad, estava junto também Marcia Tiburi, também estava junto o senador Lindbergh, nós candidatas à reeleição e candidatos também pela primeira vez, fazendo uma caminhada para mostrar que o Rio de Janeiro não é só a capital, que o Rio de Janeiro precisa ser pensado de forma metropolitana e que nesta metrópole, quer dizer, há um grau de desigualdade muito grande no tratamento de políticas públicas e particularmente na região que nós fomos, que foi Niterói e São Gonçalo, o impacto ali do desemprego, principalmente pela paralisia da cadeia de óleo e gás, pelas empresas nacionais e particularmente pela principal empresa brasileira, que é a Petrobras, é um impacto devastador. Porque o Rio de Janeiro tem uma indústria importantíssima nessa área, que é a indústria naval, por exemplo, tanto na produção de embarcações de navios, barcos, como na produção de plataforma, toda a estrutura offshore que foi simplesmente paralisada. A engenharia nacional, a engenharia naval, que sempre teve um peso enorme, já fomos uma indústria fundamental, importante, no mundo nesse setor, paralisou por falta da política de conteúdo local, pela destruição das políticas de financiamento, inclusive do BNDES, agora acabou a TJLP também, por falta de um projeto nacional. Então, o impacto no desemprego, tanto em Niterói quanto em São Gonçalo, é imenso, imenso. Assim, chegar ao ponto de padarias estarem fechando as portas na comunidade onde nós fomos. Quando padaria que vende pão, leite, fecha a porta é porque a situação está muito difícil. E, obviamente, que isso tem repercussões sociais grandes, porque são gerações de metalúrgicos, o avô, o pai, o neto, todo mundo
foi ficando sem nada. E as famílias às vezes dependem do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que este governo que aí está, o governo Temer, quis tirar na reforma da Previdência, ou então depende da aposentadoria de um, que este governo também quis tirar. Então, é um drama órfão na política atual nacional, tanto para a engenharia, como para os trabalhadores da área metalúrgica, como para os trabalhadores da marinha mercante. Hoje a bandeira nacional não tremula, nem na nossa cabotagem, né? Muito complicado. E a repercussão sobre o comércio, sobre o poder de compra, sobre salário, sobre a vida das famílias é muito dramático. Então ele pôde começar a campanha ali, viu isso, o acolhimento foi bom, receptividade muito boa, muito grande. Eu vi o metalúrgico do setor naval com aquele, virando aquele homem sanduíche, com propaganda e tal, e dizendo, olha, eu sou metalúrgico, mas estou desempregado, estou aqui fazendo propaganda de loja. Porque tem oportunidade, não tem como fazer. É óbvio que isso tem um impacto também no aumento de vários itens, né, de violência no Estado, então, grave. Então foi muito bom, porque ele circulou, se comprometeu com o setor naval, com a política de controle local, com o desenvolvimento do emprego, inclusive para aquela juventude que naquela região, metade da juventude negra está desempregada, inclusive principalmente as mulheres, no Teresa Gonçalves. Então foi uma grande caminhada, foi bem interessante o nosso trabalho hoje. Muito obrigado. Tainá, eu queria fazer uma pergunta a você como arquiteto. Nessa região metropolitana do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o que nós estamos vendo é uma cidade, né, basicamente uma expressão que eu vou tentar criar aqui, uma floresta de cimento urbana. Né, uma cidade seca, árida, que a juventude, né, marginalizada e massacrada está sofrendo. O que você tem a nos apresentar? Porque você faz estudos como deputado estadual para a região metropolitana, que é o papel do deputado estadual. Importante também a gente fazer um resgate. Bom, primeiro agradecer Senge Vicente pelo convite, é um prazer estar aqui ao lado do Jandira, ao lado dessas entidades importantes aí do nosso setor. A gente precisa fazer uma avaliação do próprio processo de urbanização, de suburbanização que as nossas cidades passaram, falando que os planos, os vários sucessivos planos diretores aí da cidade, desde a década de 80, 70, 80 para cá, miravam de fato essa superurbanização, mas a gente não deu conta de uma agenda interessante e equilibrada para as cidades, né? Hoje a gente chega aí na região metropolitana, cerca de 80% dos municípios urbanizados. Belford Roxo tem quase 100% do seu território urbanizado. E não é urbanizado de uma forma qualificada. Quando a gente vai pensar em Belford Roxo, que foi um bom exemplo que eu dei, Mesquita, Nilópolis, as áreas superadensadas são praticamente também favelizadas ou em processo acelerado de favelização. Hoje falar de agenda urbana é falar como lidar com o processo da pobreza e da desigualdade social colocado nos territórios, que são a realidade das favelas e dos loteamentos informais. Um arquiteto urbanista na LERJ, né, precisa ter muito claro uma agenda urbana que vise formas e permita formas da gente regularizar a terra, dar acesso à terra para a população de baixa renda, dar acesso à habitação, à moradia de qualidade para as pessoas e reverta esse quadro caótico que a gente tem em infraestrutura urbana, saneamento básico. A gente precisa resgatar a agenda de saneamento, falar que a gente precisa fazer uma defesa do saneamento básico como um todo, nacionalmente. E público, gratuito, universal, de qualidade. A gente tem esse MP 844 a nível federal que impacta diretamente a gestão do saneamento da SEDAI como um todo. A gente precisa falar que a SEDAI hoje ainda é alvo de uma possível desestatização. Está retirada da pauta, mas pode voltar a qualquer momento em 2019. A gente precisa fazer uma luta forte, não só com os engenheiros, mas todos os técnicos sedaianos. Precisa dialogar com a SEDAI para a gente pensar num planejamento de curto, médio e longo prazo, da gente garantir saneamento básico para todo mundo, inclusive no interior do estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma taxa de saneamento básico muito ruim do ponto de vista nacional, mesmo tendo recebido alto investimento do PAC Saneamento. A gente precisa fazer esse debate, né? Como é que foi a gestão desses recursos no nível estadual, com as últimas gestões, que acho que é quase consenso de que a gente tem questões aí com os últimos governadores, mas também como é que a gente capacita os municípios, principalmente da Baixada, do interior, para lidar com a realidade do saneamento de uma forma técnica, qualificada, e pensar o planejamento da região metropolitana, né? Me preocupa muito, por exemplo, a falta de debate sobre a governança metropolitana, falando
de região metropolitana, de Baixada Fluminense, os rios passam entre municípios. Né? Os ônibus passam entre municípios. É uma discussão que o Estado precisa encampar. Os mosquitos. Exatamente. O mosquito não para em São Gonçalo e deixa de voar para outro município. Como é que a gente trata de saúde, de mobilidade, de aplicação de saneamento de uma forma mais integrada? E é o Estado que faz essa articulação. Inclusive, quando você pergunta, você fala da questão da aridez, porque não é uma visão, a própria engenharia ambiental, né? A questão do equilíbrio de um desenvolvimento urbano sustentável do ponto de vista ambiental. Né? O saneamento faz parte disso, mas não só o saneamento. Né? Precisa ter reflorestamento, precisa ter a própria fixação do terreno por causa dos deslizamentos, a questão da borda dos rios, né? dos valões que tem dentro das cidades. É tudo muito grave, né? O que está acontecendo, e as pessoas morrem todos os anos de mortes evitáveis e já sabidas. Porque todo ano tem chuva, todo mundo sabe o que vai acontecer, e as pessoas continuam morrendo e ficando sem abrigo. Então tem a coisa ambientalmente sustentável do desenvolvimento e tem o problema do impacto disso na própria saúde. Sim. Se eu não tenho saneamento, se eu não tenho água potável, se eu tenho uma cidade... A Rocinha não é por acaso os maiores índices de tuberculose do Brasil. Encravado em São Conrado, é um problema urbano. Né? Tem uma comissão que trata disso em Brasília, na nossa comissão lá de Seguridade Social. Eu me lembro que eles botaram todos os ministérios, menos no Ministério das Cidades. Eu falei, mas cara, está faltando o Ministério das Cidades nessa comissão, porque tem que pensar, a saúde tem que ser pensada do ponto de vista do planejamento urbano. Porque isso impacta fortemente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Até antes de prosseguir, quero convocar nossos telespectadores, caso queiram apresentar perguntas aqui para as nossas debatedoras. Tainá, tem um outro ponto relacionado a essa questão metropolitana, depois eu vou voltar para a Jandira, mas pegamos um contigo aqui, é a questão da mobilidade. Né? E você, dentro da cidade do Rio de Janeiro, determinados pontos, as pessoas levam 2, 3, 4 horas de deslocamento. Só para ir. E uma pesquisa recente demonstrou que as mulheres, né, são as mais sacrificadas, né, nesse deslocamento. Seja pelo abuso sexual, seja pela própria dificuldade de ter que levar o filho para uma escola e para ir para o trabalho. E você, como deputada, como a gente pode tentar desenvolver isso com relação à questão da ferrovia, dos metrôs e dessa rede, né, metropolitana de ônibus? Já pensou alguma coisa nessa questão da mobilidade? Posso apresentar para os nossos telespectadores? Sim, sem dúvida. Uma discussão que a gente faz muito, não só no pensamento do programa lá da candidatura, mas pensar de forma mais articulada até com técnicos da minha área, da área da engenharia de transporte, é pensar formas da gente fiscalizar de uma forma mais próxima os consórcios, os contratos dos consórcios. Que é um gargalo que a gente precisa discutir aqui no Rio de Janeiro. Hoje, efetivamente, nenhum consórcio deu conta de cumprir as tarefas, os combinados das isenções, inclusive das contrapartidas que o governo do Estado se comprometeu a fazer e vem comprometendo. Por exemplo, o consórcio do metrô da linha 4, a gente paga a água e a luz e a gente não vê, por exemplo, as estações tendo a adaptação para os portadores de necessidades especiais até hoje. Né? Então, os sanitários em todas as estações. Quando a gente vai falar de supervia, a redução de mortalidade nas passagens de nível também não foi alcançada. E esse consórcio vem sendo renovado e essa discussão nunca entra no bojo do escopo desse contrato. Isso é uma questão como os consórcios e esses transportes vão sendo preparados e não vão se adequando às necessidades desse consórcio. Né? A outra questão é o custo. Nós temos hoje uma das passagens mais caras do Brasil e que o bilhete único não funciona de forma integrada. O morador de Campo Grande hoje, ele gasta R$20 para chegar no centro do Rio. Além de eu ter desacordo enquanto técnica da gente concentrar, né, a maioria dos postos de trabalho nas áreas centrais, eu acho que a gente podia fortalecer os postos de trabalho que a gente tinha pensado anteriormente, seja Barra da Tijuca, Polo Industrial do Estado do Bahia, enfim. A gente podia escoar um pouco a população para postos de trabalho mais próximos das suas residências. A gente lida com o fato que hoje 2 milhões de pessoas transitam entre as suas casas, dormitório e o seu posto de trabalho.
esse transitar é caro e não é qualificado. Além da pessoa ficar 4 horas no transporte, ela está no transporte ruim e faz muitas baldeações. E essa baldeação também é custosa. Isso é uma questão que a gente precisa chegar no equacionamento de determinar o valor da bilhetagem do bilhete único, principalmente do intermunicipal. Sim. Falando um pouco das mulheres, né? Isso. Eu acho que na escala municipal a gente precisa urgente falar de um policiamento de aproximação efetivo nas estações, mas não é uma pauta específica da LERJ, é claro que a gente se coloca à disposição para fazer esse diálogo junto com as concessionárias e obrigar que esse cumprimento aí de iluminação, de pontos de iluminação, de polícia de aproximação seja cumprido. Eu acho que a gente precisa falar da acessibilidade e da garantia dos vagões exclusivos. Como é que a gente obriga o consórcio a cumprir os vagões exclusivos aí para as mulheres, para não serem vítimas de assédio recorrente nesse transporte. E garantir que mulheres negras e mulheres negras que têm acesso, por exemplo, à universidade, tenham acesso à gratuidade, mesmo não morando no município do Rio. Uma grande demanda, por exemplo, dos estudantes da UES, da UERJ, são que moram em outro município e não têm dinheiro para estudar. Então, o número de evasão escolar das universitárias é enorme. Por que a gente não dá a garantia do bilhete universitário, além do município do Rio de Janeiro, ser ampliado para todo o estado? Vou voltar a esse ponto com você, Tainá, mas eu queria passar para a deputada Jandira. Deputada Jandira, eu vou levantar aqui 2 pontos que a senhora é especialista ali na sua luta, combatividade na política nacional, mas relacionados à saúde. Porque diante do empobrecimento que nos últimos 2 anos a população brasileira tem passado, eu me lembro que a presidenta Dilma chegou em determinado momento a fazer uma revelação pública em cadeia nacional dizendo que 1/4 da população brasileira apenas tinha plano de saúde, quando achávamos que poderia ser maior o número. Então, revela que era muito pouca gente diante desse universo de brasileiros. Como a senhora tem visto, deputada, no Congresso, e a sua luta com relação ao SUS e com relação a essa forma cruel que os planos de saúde têm tratado seus usuários? Eu vou entrar aí só antes, eu quero só fazer um registro mais político aqui em relação ao transporte. É que nós temos um grave problema no estado do Rio de Janeiro, em particular, chama-se marco de poder. Todos os transportes públicos são sob concessão, todos. Né? Só que o poder público se submete aos interesses dos donos das empresas. Sim. Todos. E aí eu estou falando de ferrovia, estou falando de ônibus. Então não há um marco de poder em que esse marco de poder tenha altivez, independência suficiente para comandar o processo. Quem tem que regular é o poder público. Quem faz a licitação e que faz as exigências é o poder público. Tem uma agência aqui que, na verdade, não fiscaliza e não controla nada de transporte. Né? Então, tem um problema político grave aqui, que chama-se marco de poder, e não é de agora. São décadas de um marco de poder absolutamente conivente ou pelo menos submisso às exigências de um setor privado de transporte sob concessão e que acaba fazendo com que o principal modal de transporte das pessoas numa cidade desse porte, numa metrópole desse porte, ainda seja a roda, quando não devia mais ser. Né? E quando as prioridades se invertem, ao invés do povo ter metrô até Santa Cruz e até a Baixada, não que o metrô para a Barra não seja importante, mas é uma camada imensa de pessoas que vai para a Baixada ou para a Zona Oeste Popular, vamos dizer assim, e acaba não tendo esse transporte ágil, né, e que o mundo inteiro usa. Então, tem um problema grave por trás disso tudo que se chama marco de poder político e que ou os governos enfrentam e os parlamentos enfrentam, ou não vamos resolver isso nunca, na minha opinião, por mais bons projetos que nós tenhamos. E esse marco político grave. E esse marco de poder político que a senhora registra muito bem, desculpe interrompê-la, mas também está na saúde, com o controle da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, eu vou entrar aí agora. Então, essa questão da privatização é importante para o nosso telespectador. Entrar agora, você veja. Saúde, transporte. Eu vou dar um dado histórico para tentar mostrar a questão do SUS. Você veja, o SUS, a Carta Magna de 88, ela foi feita quando o mundo começou a virar seus olhos para o chamado neoliberalismo para o Estado mínimo. Então a Constituição já foi aprovada na contramão do que o mundo trazia. Quer dizer, nós fizemos o oposto do que a Inglaterra, do que o Chile, do que os Estados Unidos vão fazendo. Né? Então nós estávamos obrigando, as grandes potências obrigavam o mundo a fazer o Estado mínimo e abrir para o mercado, e nós inscrevemos
no texto constitucional, um SUS universal, direito de todos, dever do Estado. Nós estávamos no caminho certo. E Claro, nós fomos na contramão porque Isso. havia uma demanda após 20 anos de ditadura de que a democracia e os direitos prevalecessem. Mas você veja, um ano depois, na campanha presidencial em 89, ganha Collor. Né? Em 90 entra o Collor para representar esse projeto que vinha de fora, pressionando a gente. Né? E de lá até o final do governo Fernando Henrique, que foi o Collor, um pedacinho Itamar, e depois 8 anos de Fernando Henrique, nós passamos esse tempo todo resistindo para não desconstitucionalizar o SUS. Impressionante, que é uma tentativa de fazer o SUS sucumbir, quer dizer, um sistema que o mundo inteiro acha fantástico, são poucos sistemas universais com um país desse porte, e tendo que resistir para não ser desmontado. Então, ao mesmo tempo que a gente resistia, a gente ia tentando avançar. Que era muito pouco tempo de existência para poder implantar. Né? E assim mesmo, que quando vem o governo Lula e tal, que a gente respira e tipo, agora vamos, você vê, muita coisa se fez, muita coisa, no campo da assistência, dos programas. A AIDS virou uma referência no mundo, né? Programa de assistência materno-infantil, questões vinculadas à atenção básica, né? Pensar que o povo tem boca e tem cabeça, porque as pessoas pensam saúde, não pensam em saúde odontológica, não pensam em saúde mental, né? Os combates às endemias, os programas de vacinação, aleitamento materno, redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna, muita coisa se fez. No entanto, quando você começa a ter novamente crises e restrições, começa novamente a ter sofrimento. Que aí também entra o problema de gestão, né? A gestão também tem que ter uma visão metropolitana e precisa ter uma integração. Aqui o pessoal diz, unindo forças, não me lembro, somando forças. Do ex-governador, que hoje está em Benfica falando dessas coisas, mas, na verdade, nós perdemos a grande chance, o Rio de Janeiro perdeu a grande chance dos governos Lula e Dilma de aproveitar aquele momento e fazer, de fato, bons governos. Perdemos essa chance. E mesmo com todo o discurso, com todo o discurso da integração, nunca o município, Estado e o governo federal se integraram na saúde. E precisam integrar. Então, hoje nós temos problemas graves de gestão, a própria regulação é um problema ainda, por mais esforço técnico que as pessoas que estão lá fazem, os profissionais que estão lá. E nós temos uma grave agora que se chama a Emenda Constitucional 95, que é o chamado teto de gastos, que não há lugar no planeta onde um orçamento seja paralisado numa Constituição. Durante 20 anos. Durante 20 anos. Né? Então nós vamos fazer, a previsão é de que em 20 anos a gente tenha uma redução de gastos de 7% do PIB. Isso em termos, sem imaginar o PIB de hoje, que é 6,6 trilhões, nós teremos uma perda de gastos perto de meio trilhão, 460 bi. Nós vamos deixar de gastar em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, né? E olhando para a saúde, nos próximos 3 anos, nós teremos uma perda de quase 7 bi. E aí fecha a farmácia popular, como está fechando, fechou um monte de serviço, um monte de UPA, um monte de atenção básica, a estratégia de saúde da família está se perdendo. Né? O próprio Fiocruz já fez um estudo agora, de que sem o Bolsa Família e sem a estratégia de saúde da família, são mais 20 mil mortes de crianças até 2020. Então eu diria, essa chamada austeridade, essa coisa bizarra que esse governo fala com a Emenda 95, ela provoca desigualdade, morte, ela é machista, porque as mulheres, em última instância, que pagam o pato do cuidado, do desemprego e tal. E é racista também. E é racista também, porque é na população menos potente do ponto de vista financeiro, né? Sem dinheiro, sem renda, onde se concentra a população negra, que você tem maior número de mortes, maior número de homicídios de juventude negra. E é exatamente essa população que é SUS dependente, precisa do SUS. Então ela é racista também, né? E agora, você falou do negócio do plano de saúde, desses últimos 2 anos, aumentou em 14% a procura do SUS, porque as pessoas que tinham plano pararam de pagar, foram desempregadas, não tem plano de empresa, também não tem, então aumentou. E é na hora que aumenta a demanda pelo SUS que estão reduzindo o serviço por falta de orçamento. Então é muito perverso. Muito perverso. Muito perverso, é muito duro. Os nossos telespectadores estão tendo a oportunidade de poder compreender, né, com esse debate aqui, tudo que foi implantado de uma agenda contra povo, anti-povo, que aqui no SOS Brasil Soberano nós temos como pauta para tentar demonstrar
essas maldades, hoje nós estamos tendo aqui uma explicação com clareza do Brasil que nós precisamos. Ou seja, nós temos uma oportunidade agora, nas próximas eleições, de renovar o parlamento com representantes como essas duas mulheres aqui que estão presentes. Mulheres que com clareza... Eu não renovo, né? Eu já estou lá. Você já está lá, mas... É para manter. Jandira manter e Tainá ingressar. Né? Mas manter no parlamento pessoas como vocês, sabe? Que tem lá, pessoas que estão do lado do povo. Né? E Tainá, uma questão que tem muito, assim, afeta muito aqui no estado do Rio de Janeiro é o problema da juventude. É a questão da cultura. Ou seja, um jovem de Bangu, Campo Grande, Nova Iguaçu, né, somente não há incentivos nos locais, as prefeituras não desenvolvem projetos, né, nem o Estado do Rio de Janeiro, que deveria ser um grande impulsionador pela Funarte de projetos culturais, não tem desenvolvido. O que você tem a falar para essa nossa juventude aqui do Estado do Rio de Janeiro? Você falou um ponto muito importante. Primeiro que a distribuição do orçamento para a cultura na Secretaria Estadual de Cultura é totalmente equivocada, né? 70% do investimento do Estado está na capital. Então a gente tem aí uma rede cultural super pulsante e interessante na região metropolitana, uma rede cultural, principalmente com pontos de cultura ligada ao patrimônio cultural do Rio de Janeiro, falando dos quilombolas, falando das artesãs aí da região serrana, enfim. Toda essa rede desprovida de acesso a edital, de acesso a fomento público. Isso é uma coisa que a gente precisa reverter e criar lei, por exemplo, que especifique uma parcela desse orçamento para o interior do Estado, pensando em interiorização e diversidade, que é um dos grandes gargalos que a gente tem para investimentos em cultura hoje, por exemplo. Outra coisa que a gente precisaria fortalecer é um pouco a inversão da lógica de que a promoção de cultura está ligada a uma grande produção cultural, uma cultura mainstream, dos grandes produtores, dos grandes orçamentos. Hoje existe uma demanda grande, por exemplo, dos artistas de rua. E por que não pegar projetos de lei como o de Leonardo Giordano, em Niterói, como o Raimon aqui no Rio, estadualizar essa iniciativa da gente ter uma lei específica falando do artista de rua. E falar do artista de rua não só através do registro da existência deles, mas falando que eles podem sim acessar os editais de fomento da Secretaria Estadual, através de MEI, através de CPF, enfim. Não retirando poetas, palhaços, cantores de rua. Fazer concursos, né? Promover concursos. Desculpa, mas a Secretaria Estadual de Cultura, nem as municipais, não promovem projetos e concursos públicos para os artistas locais. Sim. Nós podíamos ter obras de arte de artistas locais nos nossos museus, no nosso espaço público, que não tem isso mais desenvolvido. Sem dúvida, sem dúvida. Outra demanda dos artistas, que eu venho travando no debate, é como é que a gente forma o público. Como é que a gente interioriza a cultura e coloca a cultura como pauta e demanda universal da população. Uhum. Seria um caminho interessante a gente criar formas, por exemplo, de a gente garantir, junto aos concursos da Secretaria de Educação, também professores artistas e não apenas do campo tradicional pedagógico. Uhum. Por que não termos musicistas, bailarinos, enfim, no quadro de professores da Secretaria de Educação, né? Pensando nesse futuro público a ser formado. Outro debate que a gente tem é de como é que a gente forma esse público e leva essa cultura para os equipamentos já construídos. Tem um grande debate do que vale mais a pena, né? Se você criar novos equipamentos no interior do Estado, coisa que no legislativo a gente não pode fazer, a gente não pode gerar orçamento, mas a gente pode, por exemplo, pensar formas de reorganizar e promover mudanças no orçamento para, por exemplo, termos no interior do Estado CIEFs funcionando na integralidade de horário, com atividades culturais, que existam uma rede de produtores culturais ligadas aos pontos de cultura, fazendo redes interessantes mais ampliadas da produção cultural do interior do Estado. Enfim, tem muita coisa para mexer, mas a gente também não pode retirar a dimensão da responsabilidade do executivo. Abrir as portas no final de semana da escola, nesse né? debate um pouquinho. Opa, vamos falar Tá, disso. só o seguinte, porque a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a cultura ela faz parte do povo, né? Todo mundo é produtor de cultura. Uhum. Porque a gente não pode pensar a cultura e levar as coisas como se a gente tivesse uma cultura pronta, de uma parcela que vai levar para a comunidade. A comunidade, ela tem a sua cultura.
cultura, ela é sua potência, quer dizer, as pessoas são potentes demais nesse campo. Então a criatividade, a potência cultural, a sua forma de produção está no povo, o povo tem. Não precisamos levar nada, eles têm, né? O que a gente precisa é potencializar o que o povo tem de criatividade, de produção cultural. O ponto de cultura veio nessa linha. O ponto de cultura é, a gente dizer, a potência substituindo a assistência. Então eu sou a autora da Lei Cultura Viva. A Lei dos Pontos de Cultura é minha, em cima de um programa que tinha sido desenvolvido no Ministério do Gilberto Gil, e a gente fez a lei para ser uma política de Estado, né? Hoje alguns municípios fizeram, Leonardo aprovou em Niterói, alguns municípios têm. Então essa lei é muito importante por isso, mas isso só não basta, porque o dinheiro é pequeno. Mas é importante, eles trabalham em rede, chama TEIA, né? Eles trabalham em rede, eles funcionam assim. Mas existe também a necessidade que a gente integre esse fomento cultural, porque isso tem uma dimensão econômica, as pessoas precisam viver da arte. Pode ser um bico. Não, eu sou um artista, mas eu trabalho em... Não. O seu trabalho é esse, né? A pessoa precisa viver da sua arte. Então precisa ter fomento mesmo, fomento de recursos, precisa ser potencializado com orçamento, com dinheiro. E é uma área que tem muito pouco recurso. E é uma área absolutamente transformadora. A gente vê projetos por aí nas periferias da Baixada, é potente demais. Geradores de emprego, se Total, eu fui recentemente em Morro Agudo, em Nova Iguaçu, Enraizados, que é um projeto. Cara, aquela juventude ali dá aula para quem quiser. São meninos de 10, 11, 12 anos, montando poesia, montando rap, fazendo batalha de MC. Aqueles meninos não vão para a violência nunca. Nunca, porque eles mudam suas relações com os outros, no afeto. As relações hoje não têm relação com a violência, eles têm relação com um mundo melhor. Então, e a relação com a educação, nós precisamos forçar mais. Porque a educação e a cultura são duas políticas absolutamente transformadoras, né? E tem que estar junto com a comunicação democrática. Acho que para mim é um tripé fundamental da democracia e da cidadania. Agora, é importante também ter espaços culturais descentralizados? Eu fui secretário de Cultura aqui. Para onde que nós abrimos equipamento? Nós reabrimos o Imperator, estava fechado há 11, 12 anos. E nós fizemos as arenas culturais aonde? Pavuna, Guaratiba, Penha e Madureira. Porque tudo era centro-sul. Então as pessoas, Guaratiba, 200 mil habitantes, não tinha um palco. E obriga as pessoas a se deslocar por grandes distâncias. Um espaço. Então é necessário que a gente descentralize, porque é importante ter o palco, ter o espaço. Aquilo ali é o espaço importante do profissional, né? Precisa ter o camarim, o palco, a luz, o som. Isso é muito importante. Para além da arte-rua, a arte-rua tem que ser liberada, a ocupação da rua. A rua precisa ter arte, precisa ter... Ocupar o espaço público, deputada Jandira. Nós temos que ocupar o espaço público. Total. Nossos telespectadores Rio de Janeiro é muito da rua. A oportunidade, vamos destacar mais uma vez, esse ponto que a deputada Jandira colocou, é Tainá também na sua primeira manifestação, eu estou falando de ocupação do espaço público. Deputada Jandira, nós temos aqui perguntas dos nossos telespectadores. Tem uma pergunta para cá. Primeiro é para a senhora. O meu nome? Olha, eu não estou conseguindo identificar aqui exatamente a letra. Quem escreveu dessa mas a pergunta eu conseguia. O que a deputada Jandira acha da máfia da terceirização da saúde? Acho que é uma pergunta. Eu acho que é uma máfia. Máfia é um negócio. Então, máfia é uma coisa terrível. Aliás, essa questão das OS, né? Acho que é por aí. Por aí. Essa empresa de terceirização. O que está acontecendo? Quando a gente tinha um vereador aqui na Câmara, nós não temos no momento, votou contra as OS, nós votamos contra na Assembleia, né? E nós votamos isso contra no Congresso Nacional também. Em todo lugar onde a terceirização foi colocada, nós nos confrontamos com ela. Por quê? Porque a terceirização, ela não é o Estado, né? E o Estado, novamente, o marco de poder, né? O marco de poder, como não submete o seu conveniado, o seu contratado, eles acabam submetendo o Estado. E o que a gente vê? A gente vê uma rotatividade absurda dos profissionais. Alguns sequer têm direito trabalhista. Né? E a gente, quando olha o orçamento gasto com o que é aplicado, precisava de uma auditoria. Viu? Porque a coisa é grave, tem muita denúncia de desvio de recursos nessa contratação de terceirização. E esse tema é um tema fundamental para entender o seguinte: o desprestígio com os servidores públicos da saúde. Ou seja, é um desmerecimento. Essas organizações sociais, essa forma de privatização do Estado,
leva uma precarização total, não só do serviço público, mas de servidores qualificados. Olha, eu vou te dar um exemplo. Você pega, às vezes, um chefe de equipe no Hospital Souza Aguiar, tem 40 anos de emergência. Ele ganha menos do que um recém-formado que entrou no S. Então, comparativamente, isso é injusto, né? Profissional, um servidor que deu a vida inteira atendendo a emergência Souza Aguiar, e são pessoas sensacionais, competência e tal. Agora, na OS, ele entra ganhando mais, mas às vezes sem direito nenhum. Seria uma estabilidade, rotatividade total. Então, não pode acontecer. Isso é dever do Estado. Não, isso para o telespectador poder entender, deputada Jandir, exatamente nessa linha, é que essa privatização, ao invés de valorizar, né, o serviço público, ela desprestigia o serviço público, tendo trabalhadores que podem receber aparentemente mais, mas desmotivados e não compromissados com o serviço público. E aqueles que são compromissados com o Estado, né, com o poder público, por meio de concurso, são desprestigiados. Ou seja, aí as pessoas reclamam, mas tem um mau serviço público. Mas também tem que entender que o mau serviço público é uma consequência, deputada, sabe, da própria sociedade, que às vezes não entende esse processo. Então, ter um debate como esse, que permite deixar claro, né, qual é o papel do público e do privado que está para destruir, eu acho que é fundamental. Tem muita denúncia de corrupção, essa terceirização, né? E a gente também, assim, nós precisamos valorizar o bom profissional. Tem mau profissional em todo lugar. Então não passamos a mão na cabeça de um bom profissional, de lugar nem público nem privado. Mas acho fundamental que a gente valorize o setor público, que esse é o direito que o povo tem, paga imposto. É bom, quero olhar bem aqui e dizer o seguinte, não há serviço público gratuito. Há serviço público, porque eles são pagos pelos impostos que todo mundo paga. Então não é gratuito, não é favor nenhum, tem que fazer. Tainá, tem uma pergunta para você, tá, que tem uma relação com um tema que você teve um tempo atrás debatendo com relação à questão da Rocinha. Se eu não me engano, você... Da intervenção? Não, da intervenção, ocupação. Da ocupação, mas também teve a questão da própria tuberculose. O que se existe essa grande população da Rocinha, né, você poderia falar para eles com relação à questão não só da ocupação lá, dessa intervenção, e também da tuberculose, toda a situação da Rocinha. Claro. Você pode ajudar essa comunidade? A Rocinha hoje ela é uma das favelas mais densas do Brasil, né? Ela é a mais densa do estado do Rio de Janeiro, sem dúvida. A primeira ficou por muito tempo com o Jacarezinho e a Rocinha ocupou esse lugar. Hoje, por mês, a gente tem o acréscimo de cerca de 300 moradores com o diagnóstico de tuberculose, e esse número vem crescendo. E tem um problema sério que é a subnotificação do dado. Então, esse dado pode ser ainda maior do que chega na unidade básica de saúde. Por que acontece isso, né? Mesmo o Rocinha tendo passado por vários sucessivos projetos de urbanização, passou por Favela Bairro, passou pelo projeto de Somando Forças, cidade, enfim. A gente tem um problema grave que não é a discussão da qualidade da moradia construída. A gente tem hoje cerca de 85% das casas sendo construídas sem assessoria técnica ou de um engenheiro ou de um arquiteto. Então a gente tem, por exemplo, lá, não raro, pessoas morando em porões sem janela. Sem ventilação. Sem ventilação nenhuma. Então a contaminação. A pessoa tem tuberculose, a médica está aqui do lado para me chancelar. Ele não disse que eu sou médico, mas eu falei na apresentação. Obviamente toda aquela família está suscetível e disponível a adquirir a tuberculose. E existe um problema mais grave ainda, que é o não acesso à unidade básica de saúde, e as pessoas não se tratam. E a tuberculose ela pode ser transmitida no espaço escolar que essa criança vai, no espaço de divertimento, enfim. A Rocinha é um problema crônico, porque a gente não tem, por exemplo, na agenda, na pauta, não só do governo do estado, mas hoje o programa prefeitura, mas acho que é mais grave. Pintar para ficar bonitinho. Falando de greve ali na frente, assim, para ficar bonitinho. O que a gente tinha de conquista ainda, no entendimento de desadensamento das favelas e num pensamento atrelado a uma política pública nacional, que
que era Minha Casa Minha Vida. Isso. Hoje o Rio de Janeiro não contrata nenhuma casa desde o final de 2016. Isso é retrato direto do golpe. Não tem nenhuma solução concreta de retirar as pessoas que estão na base aí de 0 a 3 salários mínimos, na linha da miséria, dessa condição precária de vida. A gente não tem hoje solução do ponto de vista institucional para dar conta dessa agenda da habitação. Bom, precisamos mirar em 1º de janeiro de 2019, que passa por 7 de outubro, né? Na escolha do nosso Executivo Nacional, né? Quem tem agenda para a habitação, para o gargalo de moradia no Brasil? Sim. E veja que a gente levou muitos anos construindo, né? Sim. Construindo. Você demora para construir, mas para destruir... É fácil. Porra, ali, né? Em 2 anos, esse governo Temer, depois desse golpe que deu, conseguiu ir destruindo tudo. Minha Casa Minha Vida que para, as universidades e a ciência não tem orçamento. As universidades estão com déficit de milhões, não conseguem pagar a conta de luz. Tem dinheiro para banqueiros, Jandira, mas não tem dinheiro para a população. Essa é a grande verdade. Olha, com toda a crise, Itaú, Bradesco, esses bancos, no mundo, o lugar que eles mais lucraram foi o Brasil. Sim. Aqui, quer dizer, os caras nunca perdem. Na crise ou fora dela, eles estão sempre ganhando muito. Todo o dinheiro está sendo drenado, todo o dinheiro que é para a área social está sendo drenado para os bancos. O tal do superávit primário, que nunca baixa porque não permitem fazer uma auditoria séria. Nem é só superávit, não. Essas vendas, você pega seção onerosa da Petrobras, setor elétrico, água. Quem é que está de olho nisso tudo? Mercado. Capital financeiro. E Jandira, exatamente uma pergunta aqui para você nesse sentido, que interessa também a categoria dos engenheiros, que é com relação à privatização do sistema elétrico. Sim. Essa é uma luta no Congresso. O que você pode falar para os engenheiros? Não, eu posso dizer que nós já tivemos uma vitória incrível. Olha, digo a vocês, digo aos engenheiros, os trabalhadores do setor e a população, né? Que essa foi uma batalha imensa que nós fizemos lá, né? Porque energia é estratégico, a gente dizer, energia não é mercadoria, né? Isso é um setor estratégico que você não pode deixar de ter energia para o desenvolvimento. Isso é a razão de muitas guerras no mundo, né? A disputa de energia, seja ela advinda da biomassa, do petróleo, do setor elétrico, da água, né? Mas esse setor Eletrobras, vamos dizer, o sistema Eletrobras como sistema, nós conseguimos impedir e não votará mais esse ano toda a parte de geração e transmissão. Isso nós conseguimos tirar da pauta de vez, seja a medida provisória ou o projeto de lei, né, que era de privatização aberta e descarada do setor. Ainda há algumas distribuidoras no alvo, né, que foi dada urgência na Câmara, votada, ainda está parado no Senado, nós ainda estamos disputando a paralisia lá no Senado também. Então, nessa área de distribuição, são 6 distribuidoras que ficaram no alvo do projeto. Mas toda a parte de geração e transmissão, que é a parte central, mais estratégica, nós conseguimos sustar e fazer com que esse ano não vote mais. Então, esperamos todos, esse é o nosso esforço, que a gente mude o governo. Essa é uma notícia no nosso campo, para a gente não ter mais risco de colocar esse pau. Essa é uma notícia boa que a deputada Jandira está dando, porque a privatização do setor elétrico representará um aumento maior ainda do custo da energia. Ou seja, o custo do desabastecimento vai pagar muito mais. Hoje, desabastecimento. O que as pessoas... Hoje, nós estamos com bandeira vermelha hoje. E no verão, em momentos de chuva, também com bandeira vermelha. Ou seja, é uma forma de se tributar em favor dos bancos, do sistema financeiro. E a água é a mesma coisa. Exatamente. A medida provisória 844 entrou. Assim que a Justiça que sustou a privatização da SEDAI, eles soltaram a medida provisória. Porque este governador, que ninguém sabe onde está o óleo, onde está o pressão, sei lá onde é que ele anda, ele não consegue defender o Estado do Rio de Janeiro, ele não tem governo. Né? E ele assina um plano de recuperação fiscal que embutia na exigência do plano a privatização de todos os ativos, entre eles a nossa empresa de água e saneamento. Mas na Justiça foi ganha uma ação para sustar a privatização. Os trabalhadores do Citsama, eu não sei quem mais é autor dessa ação. Assim que a Justiça sustou, o que o governo faz? Mete a medida provisória para tentar acelerar a autorização para a privatização das empresas de saneamento dos estados todos, mas o olho principal está voltado aqui para a SEDAI. E é o mesmo problema, desabastecimento e aumento de tarifa. Exatamente. A SEDAI ainda não consegue suprir as necessidades do Estado, mas é uma empresa pública que tem gente competente, tem um plano de gestão que precisa ser desenvolvido,
Mas ela fonte precisa de água fazer isso. importante, Ela é precisa importante fazer analisar isso, né? Agora, se privatizar, área pobre, esquece. Água e tarifa. Mas me parece que a região da Zona Oeste já tem uma empresa privada atuando. Sim. Vai ver, Né? vai ver o Estão resultado. Estão cobrando. Vai ver o resultado. As pessoas atrasam 2 meses, eles cortam a água, o que a SEDAI não fazia. Né? Então é um sistema perverso. Mas não renegocia E o dívida. resultado do trabalho deles é muito aquém do que estava no contrato. Então, os senhores telespectadores estão tendo a oportunidade, mais uma vez, olha só, nós temos esperança. Qual é a esperança? De mudar esse quadro. Então, a nossa esperança está aqui à frente, renovando o mandato de Jandira Fegali e elegendo Tainá de Paula para para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tainá de Paula, eu tenho uma pergunta para você, me agradeço por pedir ajuda, e é do Clóvis Nascimento, que é a seguinte. A questão, não, essa aqui é para a Tainá. A questão da segurança pública, né, relacionada à intervenção que aumentou muito o conflito urbano no Rio de Janeiro. Quais as saídas para esse problema? Eu acho que essa pergunta pode ser direcionada para as duas. Mas com você. Impossível não dar o pitaquinho. A Jandira é uma médica, ela é multifacetada. Multifacetada. Eu diria que ela seria uma grande filósofa, porque ela domina todos os temas. Próxima vez você bota uma bateria aqui que eu toco. Olha, é um desafio lá na LERJ a gente fazer esse debate. Por quê? Existe um debate. Explica pra gente por quê existe um difícil. debate. Não, é difícil porque existe um debate teórico também, porque a gente entende como segurança pública, e aí no meu lugar de técnico eu entendo segurança pública é uma lógica transversal, na verdade, de atuação do executivo, né? A segurança pública também está na qualidade de acesso à cidade, na qualidade de acesso à habitação, à habitabilidade das pessoas. A miséria urbana, ela está diretamente ligada também à falta de condições que grande parte da população que se vê jogada aí para a vida do crime. Isso é um debate que a gente precisa fazer. A outra discussão, para além de a gente ter essa pobreza e essa massa de 0 a 3 salários aí, muito direcionada principalmente aos territórios periféricos, existe uma lógica inversa da metodologia da intervenção militar. A gente, na verdade, passa por uma intervenção militar federal que o Rio de Janeiro vem exercitando desde 92, desde a época 92, quando foi a primeira grande intervenção militar aí nos nossos territórios. E desde 92 até aqui, já contam 17 intervenções militares nos territórios, o modelo é o mesmo. Zero planejamento, zero integração entre as inteligências das polícias não se conversam. Eu não tenho orçamento, meta, prazo, eu não tenho nenhuma definição concreta de ação nos territórios, nem nas favelas, nem no território do estado do Rio de Janeiro como um todo. Quando a gente sabe que a produção de maconha, de papoula e de marihuana não estão nos topos dos morros, por exemplo, nem a produção de AK-47 e escopetas. A gente precisa falar fortalecimento do policiamento das fronteiras, a gente precisa falar de cruzamento de dados, inclusive com o Interpol. A gente finge, ou levianamente a gente faz um discurso para a população, numa quase que forma leviana, eleitoreira de falar, de trazer o debate de segurança pública, e não, de fato, age com uma agenda preocupada, interessada em diminuir os dados de violência. A gente tem uma intervenção que começou nos idos de março, e a gente perdeu uma parlamentar em exercício, em plena intervenção militar federal. Todos os índices de criminalidade aumentaram. Se a gente pegar a taxa de homicídio, taxa de estupro, taxa de assalto à mão armada, todos os índices aumentaram no período de intervenção. Então, obviamente, claro que a metodologia, a forma e o processo de intervenção está totalmente equivocado. Mas eu acredito muito que a gente, no 1º de janeiro de 2019, precisa lidar na LERJ com a transparência das ações. Eu acho que o próximo governador, tomara que seja do nosso campo, tomara que seja mais tipo o Leonardo Giancana, eles consigam lidar claramente com o debate com as associações de moradores, com a audiência pública, com o planejamento de segurança, seguindo o plano de segurança do Estado do Rio de Janeiro, que existe, deveria ser executado, não é. Que a gente consiga dar conta da indicação de um chefe de segurança que esteja mais preocupado com a vida das pessoas do que com os cargos comissionados que ele vai ganhar com isso. Falei um pouco. Eu acho esse o debate hoje mais angustiante Sim. do povo, porque viver com medo é um negócio complicado, né?
medo do filho sair e voltar, medo de andar na rua. As pessoas parecem ter um retrovisor, assim, né? Ficam olhando. É muito desesperador, porque você nunca sabe quando vai cruzar uma bala. E a mídia, a grande mídia, particularmente sediada no Rio de Janeiro, trabalha com esse tema de manhã, de tarde. Você liga a televisão, 5 horas da manhã, o primeiro jornal é violência. Você liga 10 horas da manhã, é violência. O dia inteiro esse é o tema. Então as pessoas acabam pedindo estado penal, pedindo mais polícia, pedindo qualquer coisa, porque as pessoas não se veem motivas. Tanto que a intervenção, logo que foi anunciada, ela teve um apoiamento de quase 90% da população. No desespero, as pessoas querem qualquer coisa que, em tese, proteja a sua vida. A gente, desde que foi anunciada a intervenção, disse é uma medida eleitoreira, clara. O senhor Temer precisava de uma pauta mais popular, então ele inventou a intervenção assim. A gente ouviu isso deles, né? Estava na reunião, viu que a reforma da Previdência estava com dificuldade, vamos então mexer com segunda-feira assim. E inventam uma pauta, o orçamento. Eles vieram para cá, os militares, que não era o desejo deles, sem planejamento nenhum, tanto que o planejamento saiu 100 dias, 110 dias depois. Eu estou na comissão que está acompanhando a intervenção e também a investigação do caso Marielle Anderson. Então eles vieram, o planejamento veio 110 dias depois, e o dinheiro, a medida provisória, que nós lá aprovamos de 1 bilhão e 200 milhões, até agora, até há 15 dias, tinha gasto 84 mil reais, de 1 bilhão e 200 milhões, né? Até aqui o início de agosto. Né? De lá para cá eu não olhei, mas, quer dizer, não estou acompanhando o dia a dia, porque a gente teve um recesso. Eles não estão gastando o orçamento? Não estão conseguindo, porque o planejamento saiu muito atrasado, né? E cargo de gabinete teve que aprovar com medida provisória, ou seja, foi tudo de improviso. Totalmente improvisado. E qual o resultado que a gente tem até aqui nesses 100 e poucos dias, né? Quase 6 meses? Aumento da violência letal da polícia, Isso. aumento dos tiroteios e aumento das chacinas. Chacina pode ser, os confrontos podem ser variados, por isso chamar de chacina. E quem é que está morrendo nesse meio de caminho? Quem a gente achava que ia morrer. Sim. População pobre, negra, da periferia, das favelas, que é o que morre. Agora eu te digo, onde é que está o financiamento da droga e da arma? Está na favela? Aí eu digo, onde é que está a polícia judiciária investigativa? A gente não tem, você tem 63 mil homicídios por ano no Brasil. Não chega a 10% que é investigado. Então, como não tem investigação, você não chega ao mandante, você não chega ao financiador, né? Você não fecha a torneira, né? E aí você só prende por flagrante delito. Quem é o flagrante delito? É o menino, é o aviãozinho. Isso. Esse está enchendo o sistema carcerário. E aí sai de lá pior do que entrou, né? Então, essa situação que é um círculo vicioso, vai ficando aí. Então, não tem inteligência. O governo Pezão, em 2017, gastou R$2 mil em inteligência. R$2 mil, esse foi o orçamento do Estado. Isso é ridículo. Né? São 2 salários mínimos para a inteligência do Estado do Rio de Janeiro no quadro que nós estamos. Então, não há inteligência, não há polícia investigativa, não há políticas de prevenção à violência bem articuladas, que é a educação, que é a cultura, emprego, oportunidade, né? As famílias não têm sustentação e fica uma disputa de território por facções organizadas, sem que essa inteligência bloqueie o seu financiamento. Além disso, a guerra às drogas é muito mal feita. Sim. É uma guerra que não funciona, virou uma guerra aos pobres. E é policial pobre morrendo de um lado e é povo pobre morrendo do outro. Então, de fato, a solução não passa por essas políticas de segurança repetidas. Não vai ser com um armamento. E nem a guerra às drogas como é feita hoje. Repressão que vai resolver o problema. O problema é social, ou seja, ter dinheiro para que as pessoas possam ter uma vida melhor, ter trabalho, ter renda. E rediscutir o mercado de drogas e armas. Exatamente. Como enfrentar a questão da política de drogas está absolutamente atravessada. Eu tenho uma pergunta para cada um, é uma pergunta minha, me dá esse direito aqui como âncora aqui do programa. Uma para a Tainá, em relação com o tema, e depois eu vou terminar com a Jandira e depois vamos para as considerações finais. Tainá, o que você viu o papel da polícia militar? Você acha que a polícia tem que continuar sendo militarizada ou qual forma de polícia? Esse é um debate que a gente tem que travar. Temos que travar, gente. Entendeu? Até porque a Jandira colocou agora ali, ela falou da polícia judiciária, que é a polícia civil, que é investigativa, acaba não investigando também. Então, quer dizer, qual o
papel da polícia que você vê? Essa é uma polícia inclusiva ou uma polícia que é só repressiva? Olha, foi um debate que eu travei muito com o Silvio Ramos na época da UPP Social. O que a gente faz, qual é o desenho que a gente tem ideal de polícia no futuro para médio e longo prazo, né? Eu acredito muito na desmilitarização da polícia militar. Eu sou contrária à lógica da extinção dela, mas ela, enquanto polícia, eu acredito muito na defesa daquele policial enquanto classe trabalhadora, com a garantia dos seus direitos. Acho que um policial médio sem perspectiva alguma de uma ascensão profissional atrelada à sua participação e à sua qualificação, obviamente joga ele na lógica quase que de sobrevivência pequena dessa instituição viciada que é a Polícia Militar hoje. Isso é uma questão. Se a gente pensar hoje a Polícia Civil, se a gente pensar a Polícia Federal, que tem planos de cargos e salários, que tem a sua independência e trata o seu contingente como classe trabalhadora, com suas garantias individuais e tudo mais, a gente vê a diferença gritante que tem entre a Polícia Militar e essas outras corporações. Obviamente não seria a solução de tudo, mas no médio e no longo prazo é muito provável que a gente teria uma melhoria não só das ações, mas do próprio policial novo que ingressa nessa corporação. A outra lógica é a gente fortalecer e entender a importância da polícia de aproximação. Da gente entender que a Guarda Municipal, diferente do pensamento que setores conservadores da sociedade têm, estão tentando aprovar em várias câmaras municipais. A gente passou aí por um debate grande em Niterói, cidade próxima do município. Plebiscito. Armamento. Um vereador aqui no Rio de Janeiro, prefiro não citar o nome e sobrenome da família, propôs isso também na Câmara, da militarização da polícia, da Guarda Municipal, que é justamente o avesso do que todas as polícias das sociedades avançadas estão discutindo. A gente precisa ampliar a Guarda Municipal e garantir policiamento de aproximação com acesso a uma lógica de ciência e inteligência integrada das polícias. A gente precisa garantir a autonomia do policial e garantir o acesso a outras esferas e escalas de inteligência para garantir, por exemplo, que a gente identifique meliantes que estão em trânsito, que a gente garanta que um evento que aconteceu em Volta Redonda possa ser solucionado em outro território, que a gente tenha rapidez na investigação. A gente tem hoje, está chegando a 165, 170 dias da morte de Marielle Franco. A gente tem ainda uma falta de cruzamento completa das inteligências, um desencontro completo das informações. A gente não tem polícia investigativa no Brasil, a gente precisa admitir isso. É inacreditável a gente não ter um esclarecimento devido dessa natureza até hoje. Sim. Tecnologia existe. Então acho que falta um pouco aí uma questão política, está faltando talvez interesse, uma cobrança para as autoridades da intervenção militar. Essa é uma cobrança que tem que ser feita diretamente ao interventor militar. Estamos cobrando. E o secretário de Segurança Pública, que também é um general. Deputada Jandira, uma pergunta que eu quero dirigir é uma questão da política mesmo. Já pensando na sua reeleição, a senhora é uma grande liderança nacional, muito mais que uma representante do Estado do Rio, é uma representação nacional. Um grave problema que a gente vive hoje na política nacional é que determinadas instituições, como a Polícia Federal, como o Ministério Público e como o Poder Judiciário, que estão muito distantes da realidade do povo, essa que nós debatemos hoje aqui, do povo pobre, sofrido, está tomando conta da política. O que os parlamentares aí no âmbito federal, né, qual o pensamento de vocês para uma nova concepção, um novo debate, porque nós estamos saindo da política. Então, como a senhora quer debater esse tema, o que a senhora pensa? Debate, não. Eu acho que, na verdade, quer dizer, o Estado de Direito não está aí, né? Sim. Nós estamos fazendo uma eleição debaixo de um golpe e nós temos que compreender se acho que essa ficha já caiu. Quer dizer, é uma eleição atípica, uma normalidade democrática. Nós não estamos em normalidade democrática. Né? E criou-se um Estado paralelo, né? Que substitui, tenta pautar a política, é uma politização de partes dos agentes públicos, né? Que resolveram pautar a política. Você veja que essa situação que nós estamos vivendo desde o período do golpe, né?
de 2016, é uma situação muito dramática, né? São pessoas sendo presas sem provas. O ex-presidente Lula é um preso político. O mundo inteiro já reconheceu isso. Essa própria determinação da ONU, que saiu agora, isso tem força de lei no Brasil. Isso não é uma recomendação. É uma determinação da Comissão de Direitos Humanos, que foi, cuja base regulamentar foi aqui referendada pelo Congresso Nacional, tanto que o Senado brasileiro agora disse, não, de fato, foi referendado todo esse protocolo, isso tem força de lei, tem força jurídica, dando direito de ser candidato ao ex-presidente Lula da Silva, né? Então, assim, e parece que faz de conta que não existiu isso, quer dizer, não se cumpre, né? Então, existe hoje uma Constituição rompida, existe uma legislação que não se cumpre, né? O transitado em julgado parece que sumiu, né? Na segunda instância você manda prender, quando a Constituição manda transitar em julgado. O que eu quero dizer com isso? Tem um Estado paralelo que precisa voltar para o seu lugar. Então, eu acho que essa eleição de 7 de outubro, nós estamos fazendo campanha para Lula, né? Eu, Tainá, o PCdoB, dando campanha para Lula, presidente. Nós vamos fazer um esforço até o fim para que ele possa ser o candidato. Se isso não for possível, nós vamos apoiar o vice, que é o Haddad, né? E eu tenho muita convicção que nós podemos ganhar essa eleição. Sim. E aí tem que haver coragem política, tanto do Executivo como do Legislativo, de refazer essa política de Estado, que saiu do lugar, ela está desengonçada. Tem vários projetos de lei na Câmara, né, vários que precisavam tramitar, mas não tiveram coragem de pautar. E existe uma posição, que tem que ter uma posição corajosa do Executivo também, para a gente enfrentar isso, porque não dá mais para viver sob a insígnia de uma judicialização da política e uma politização do Judiciário, ou do Ministério Público ou da Polícia Federal. A Polícia Federal, quer dizer, os policiais têm que ter independência, mas a instituição não pode ter autonomia, não é um Estado paralelo, né? Então eu fico muito preocupada com o que nós estamos vivendo, porque isso é para nós, isso gerou o crescimento de uma corrente neofascista no Brasil, o golpe deu nisso, né? Tem uma execução da Marielle, que é uma mulher de esquerda, isso é uma execução política também, né? Que não está esclarecida, mas está óbvio. Então, a ambiência de ódio, de polarização, de assassinato, por discriminação de mulheres, de comunidade LGBT, de jovens, de periferia, isso parece que virou uma coisa natural. Não é natural. A quantidade de mulheres sendo assassinadas. Eu fui relatora da Lei Maria da Penha. Sim. A gente lidou com esse tema para dar relevância a essa pauta, então a gente está vendo feminicídio acontecendo aí. Então é muito grave o ambiente político que nós estamos vivendo. Mas nós estamos vendo na rua esse jogo virando, viu? E está virando bonito. Não. E eu estou muito otimista com esse possível resultado do dia 7 de outubro. E é esse o objetivo do nosso programa aqui. São debates antifascistas. Tudo que nós debatemos aqui tem relação direta, desde a primeira pergunta até essa última. Agora nós vamos para as considerações finais. Infelizmente passou rápido demais, muito rápido. Então eu vou conceder 1 minuto para cada, para suas considerações finais e despedir dos nossos telespectadores. Tainá de Paulo, por favor. Claro, obrigada. Bom, obrigada, Sandy Vicente, pela oportunidade. Prazer estar aqui do lado de vocês. Falar que eu quero muito estar nesse lugar da LERJ. Acho que eu sou uma mulher de esquerda preparada, alinhada com as nossas pautas, coerente, porque esse lado teve muita coerência, principalmente na resistência do golpe. Acho que a gente precisa ter um debate sobre cidade, sobre qualidade de vida, sobre a garantia dos direitos fundamentais na cidade. E acredito que, como arquiteta e urbanista, posso fazer esse debate aí qualificado na LERJ. Obrigada, gente. Muito obrigado. Deputada Jandira. Então, aqui uma mulher vai e puxa a outra, né? O que nós estamos fazendo aqui. E a gente tem feito isso com muita força, porque é isso, acho que são 2 linhas de atuação. Uma é você não perder o espaço que já tem, principalmente no parlamento, onde quase tudo se decide na vida das pessoas. Então, quem está lá está cumprindo um bom trabalho, está cumprindo o seu papel. E político, eu sempre disse, político você tem que ter lado. Não tem essa de estar amor. Não tem, ou gosta ou não gosta, você tem que ter lado, você tem que ter posição política, né? Pode agradar algum, pode agradar outro, mas é assim, a democracia precisa disso, né? Então, eu acho que nesse momento você tem que ter um sentido de preservar os espaços daqueles que têm correspondido, que podem, com sua experiência, ou com sua atitude, ou com sua coerência, com a sua luta,
ajudar a revogar a reforma trabalhista, a revogar a emenda 95, a preservar o patrimônio do povo brasileiro, a criar um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, a sustentar um governo de esquerda que pode voltar dia 7 de outubro, ou seja, é esse movimento de preservação, e é aí que eu me coloco. E há um movimento também da gente tentar trazer gente nova para substituir aqueles que só traíram o povo até aqui, né? Perfeito. Que é onde se coloca a Tainá e as pessoas que estão fazendo essa disputa da Márcia renovação. Tiburi, aqui no Rio de Janeiro, candidato ao governo. Nesse Leonardo sentido, eu ia terminar com isso. Acho que a gente hoje precisa alinhar essa visão. Quer dizer, o Rio hoje está polarizado, né? E há um campo, e esse campo tem Lula presidente, tem Márcia Tiburi governadora, tem o Lindbergh senador e temos nós. Sim. Vamos dizer, é um time, nós vamos ter que jogar como time para depois dar sustentação a esse novo momento de esperança, de respiro e de solidariedade que a gente precisa retomar no Brasil, preservando aquilo que a gente pode e deve construir. Muito obrigado, deputada Jandira. Eu que Muito agradeço. obrigado, senhores telespectadores. Hoje aqui nós tivemos duas mulheres comunistas do Partido Comunista do Brasil, deputada Jandira Fegali disputando a reeleição para a Câmara Federal com o número 6565. 6565. E Tainá de Paula, que é 013. 65013. Bonito número, 65013. Está na moda 13. Junto com o PT, né? Junto com o presidente Lula. Então, uma boa tarde para todos. Muito obrigado por esse programa. Obrigado. Muito boa tarde. Até.